Fala galera, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, Resenha da Massa, edição extraordinária número 105, para falar sobre essa coletiva aí do Rui Costa que eu tava esperando para comentar. Na verdade, eu me posicionei desde ontem, né, quando eu fiquei sabendo, no dia 2 de agosto, quando eu fiquei sabendo dessa possível vinda aí do Wilson. E, bom, primeiro, eu acho que as pessoas, a galera faz um alarde assim muito grande sobre uns negócios que não pode ser grave. Você não pode considerar a contratação de um terceiro goleiro como algo tão grave igual parece. Fica parecendo que, nossa, o Atlético está fazendo a pior negociação da história do clube. Não, óbvio que o terceiro goleiro tem uma importância bem menor. Então vamos tratar o que alguns acham como erro. No meu caso, eu acho que houve sim uma falha, mas vamos tratar do tamanho que é. Para começar, né? É uma contratação de terceiro goleiro. Na minha opinião, eu até me manifestei. Primeiro, tratar como deve ser tratado. Segundo, para mim houve sim uma falha de planejamento. Mas aí, depois da coletiva do Rui Costa, mas assista a coletiva, né? Ouve aqui eu falando, tal, da sua palpite, sua opinião, mas desde que tenha ouvido pelo menos o Rui Costa falar. Foi muito importante os esclarecimentos dele para a situação, né? Lembrando sempre do tamanho do problema que a gente está falando. Para mim houve uma falha de confiar. O departamento de futebol não pode confiar que o Vitor vai se recuperar. Não pode confiar que vai ter o goleiro disponível daqui a 3 semanas, 4 semanas. Né? Então, pelo que ele falou, eles adiaram uma vinda de outro goleiro, confiando no Wilson, se não me engano, o nosso Wilson, né, com U, e no Vitor. E aí, não tendo esses caras disponíveis, aí foram procurar um outro goleiro, um substituto. Porque a parte das contusões não é planejável, mas a parte da recuperação, quando esse goleiro estaria disponível, era planejável. E o pior, né, a questão do erro de planejamento, é que o Vitor, pelo que eu entendi, estava à disposição alguns jogos atrás, considerado banco. O Vitor estava sendo considerado, né, o reserva. Então, em algum jogo aí, o Vitor poderia ter sido usado sem condições de jogo. Então, na minha opinião, houve um erro. Mas eu entendi o que o Rui Costa quis dizer com esperar, assim, né? Ele também falou que não é especialista. E aí, eu continuo achando que houve um erro de planejamento da comissão técnica e do departamento de futebol. E essa falha provavelmente é do departamento médico. Só que eu não posso, né, fingir aqui ou falar como se eu tivesse condições para questionar o departamento médico. A minha impressão é de que houve erro nesse planejamento da recuperação. Ponto. Aí depois o Rui Costa falou sobre o salário, possível salário, né? Na verdade o custo do Wilson, que eu achei bom, né? Para 4 meses sem custo, só o salário. E o mais importante que eu achei foi a parte em que ele explica que além de serem só 4 meses, o Cleiton, pela valorização da convocação, já tem uma proposta de renovação com valorização do contrato dele. Aí você pensa, né? Tipo, não vai ter esse ciúminho, né? Porque o cara vem e foi esclarecido e repetido várias vezes, são 4 meses, até o final do ano. E o Cleiton, que é o goleiro titular hoje, né, por merecimento e também pela ausência do Vitor, vai ser valorizado. Então a minha preocupação foi esclarecida nessa coletiva, que era do quarto goleiro, né, o goleiro que vem para tapar o buraco, fosse mais valorizado que o Cleiton. Não, vai ser estendido o contrato do Cleiton e ele vai ter uma valorização salarial, e esse goleiro, o Wilson, que vem do Curitiba, vem só por 4 meses. Então mesmo que ele ganhe mais do que o Cleiton nesse período, ele está já avisado de que é por pouco tempo. Por último, eu achei legal o esclarecimento, então, o questionamento do Igor, da 98,
sobre a valorização dos caras, né, que estão ali esperando uma vaga. Bom, o Igor tem o direito de questionar, várias outras pessoas questionaram essa questão, e tem, falando de um tal Fernando, que eu confesso que eu não conheço, e eu duvido que esse Fernando seria cogitado se não fosse essa catástrofe de 4 goleiros indisponíveis. Né? Não é uma indicação porque o Fernando é bom, é uma indicação porque as pessoas acham que, por via de regra, traz o menino da base e coloca para jogar na Série A ou num jogo decisivo de mata-mata, é melhor do que colocar um jogador que você julga ruim, né, que é o caso do Wilson. Bom, isso eu já tinha falado, já havia manifestado antes do Rui Costa falar. Eu lembrei do caso do Diego Alves, que foi jogado numa fogueira igual a essa. O próprio Wilson, né, o nosso Wilson com U, ele foi jogado num clássico em Campeonato Mineiro, se não me engano, que nem é relevante assim, mas era clássico. Ele foi jogado e falhou e não voltou a ter chance mais. Então eu acho uma sacanagem. As pessoas acham que é fazer bem pro Atlético, promover, subir jogador de base. Depende. Eu também acho que tem que subir jogador de base, mas o Rui Costa explicou e eu dou total razão para ele. Eu acho que ele tem mais razão do que a maioria das pessoas que estão aí forçando uma convocação do Fernando para jogar no lugar do Cleiton. Que você não joga um cara, você não pega um cara e coloca para jogar, você tem que prepará-lo para isso. E aí é muito mais provável que você queime o cara do que seja uma chance para a carreira dele. Essa é a minha opinião. Tem vários casos, não só de goleiros, em que o jogador foi sumariamente queimado pela torcida e a carreira foi pro saco. Né? O Castan é um exemplo, o próprio Diego Alves é um exemplo, Cicinho foi exemplo, o Mancini foi exemplo aqui, vários outros que nem foram tão bem igual esse que eu estou dando exemplo, mas que foram úteis em outros times, porque a gente acha que processo de transição é dispensa, né? Acabou o que você está usando, você vai lá e pega outro e põe no lugar. Não é, tem que haver uma transição. E que bom que o Rui Costa se preocupou com isso. Porque eu nem sei se esse Fernando é bom, nem sei se os outros goleiros do Sub-20 ou qualquer outro jogadores do Sub-20 estão no nível para esperar algo deles no futuro. Mas que agora seria uma sacanagem, a minha opinião é condizente com a do Rui Costa. Você não pode simplesmente falar, olha, é uma oportunidade, você vai disputar a Série A aqui como titular. Não, isso não é oportunidade, isso é fogueira. Né? E aí, bom... tudo isso porque as pessoas querem questionar tudo que acontece no Atlético. Eu não gosto disso. A parte, por exemplo, do departamento médico, eu questiono, mas não vou discutir com o departamento médico. Ainda abre o precedente para a galera especular que tem coisa escondida, que não foi falado, não foi revelado. Eu prefiro acreditar, simplesmente, velho. Eu não vou questionar o médico, mas eu não concordo e nem gosto desse sentimento de que sempre o Atlético, certamente, tem alguma coisa errada aí que eles vão falar. Não gosto, cara. Foi lá, botou a cara, explicou. Então eu não vou questionar o departamento médico. Apesar de eu achar que era previsível também, mas eu não sou médico. Então pronto. Agora, sobre o Wilson, eu não vou queimar o cara antes de chegar, antes de ser usado 2, 3 jogos, ou um jogo só. Não sei, velho. Eu torço pra ele catar pra caramba. Eu torço pro final do ano a gente cogitar renovar com ele. Porque isso quer dizer que é sucesso pro Galo. Isso quer dizer que ele foi bem e ajudou o Atlético. Eu não vou ficar pedindo um goleiro de Sub-20 que eu não conheço, nunca nem ouvi falar desse Fernando. Não vou pedir, porque simplesmente eu sou contra a contratação de um jogador numa situação totalmente extraordinária, assim como esse vídeo hoje. Então, bom, meu papel é torcer, né, de chapa branca, confiar no Rui Costa, parabenizá-lo pela coletiva esclarecedora, torcer para o Wilson catar muito e ser mais um para